de forma diferente naquilo que Deus quer que eles façam, né? E eu estava estudando agora à tarde esses 3 homens de Deus, esses 3, né? E a gente vê como é que é. Assim como Deus foi com esses homens, Deus é com a gente. É da mesma forma. Às vezes a gente quer tanto as coisas da nossa forma, do nosso jeito, mas a gente esquece que nós temos um Deus que nos quer dessa forma. Ele quer do jeito que Ele quer e traça um caminho para nós. E nesse caminho a gente passa por um momento difícil, que muitas vezes a gente não consegue entender, mas a gente tem que passar por aquele caminho. E lá no final Ele nos dá vitória. Mas Ele quer e Ele tem certeza, eu tenho certeza disso. Para cada um Ele tem um caminho nessa noite. E não é diferente como esses homens de Deus, não. Ele faz da forma que Ele quer. Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 7... e versículo 39, 11, 12, né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. 39, versículo 7. Aleluia. E eu quero dizer, eu pensei que ia ter mais jovem aqui, né? Vocês vão ver a história desses homens, e vão ver que eu estou na igreja já tem 33 anos. Eu ouço muito os pastores, as igrejas em si, os ministérios falando que os jovens, nós temos que ter muito cuidado com os jovens, porque os jovens são muito tentados, né? E a gente tem que... Não, irmão, Deus deixou personagem na Bíblia que o jovem foi tentado, mas venceu como jovem. Eles conseguiram vencer. E quando Deus deixa essas coisas, essas passagens bíblicas para a gente, é para que nós jovens, né? Vocês jovens, hoje não tem muito aqui, saiba que vocês também podem vencer. Porque Ele é Deus. Ele não deixou uma passagem simplesmente para que nós... Não, como do mesmo modo que José foi provado na tentação, os jovens dias de hoje também são provados, meu irmão. Mas quando Deus mostra que são provados, mas aquele lá atrás foi provado e venceu a prova. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Vai ser provado e vai vencer as provas. Porque Deus é contigo. Deus é contigo por onde você estiver, onde você estiver andando, Ele vai estar contigo. A Bíblia fala isso. Aleluia. Versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Era jovem. A Bíblia relata que essa mulher era linda, perfeita, formosa, né? É a mulher do Senhor. Ela até José e fala para José deitar com ela. No versículo 30, no 11 e 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes, ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui você vê que José fugiu da presença daquela moça, né? Você vê, se for ver a história de José foi jogado num poço. José foi retirado do poço pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. José foi comprado, foi levado para o Egito. Mas olha, irmão, e por causa disso ele não deixou de ter fé no Deus que ele servia. Por causa disso, José, em momento nenhum, a Bíblia relata que ele desanimou do Deus que ele servia. José passou um momento difícil na vida e era jovem. Mas de momento nenhum José desanimou do Deus que ele servia. Imagina nós passando o que o José passou naquela época. Mas José
Ele venceu. E quando a gente está com a certeza que Deus é conosco, como ele tinha essa certeza, e ali Deus estava preparando José já para um plano maior. José tinha que traçar aquele caminho ali. E muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, mas é Deus que está traçando esse caminho nosso. E Ele quer que a gente passe por isso, para que nós chegamos mais lá na frente, recebemos a nossa bênção e glorificamos a Deus, porque Ele quer que tu passe por esse caminho. E muitas vezes a gente não consegue entender a vontade de Deus e quer fazer a nossa vontade. Aí a gente sai daquele caminho que Deus está traçando para a gente e que é um caminho de facilidade, um caminho um caminho que faça tudo mais fácil. E a gente vai se dar mal. Mas o caminho que Deus faz para a gente, irmão, ele pode ser difícil, mas ele está contigo, ele está passando contigo, ele está vendo, ele está do teu lado, ele está caminhando do teu lado, e você vai passando e vai se sentindo difícil, mas ele está contigo, ele está passando contigo, está caminhando contigo, e a vitória está vindo, e você vai vendo a presença de Deus, mas você tem que confiar nele, você tem que confiar nele. Não adianta olhar para trás nem para o lado, mas você tem que confiar em Deus. É difícil, irmão, é difícil. Mas é mais difícil quando você faz as coisas por conta própria. Aí se torna mais difícil. Porque você foge daquilo que é a vontade de Deus. Aí você vai lendo, mas, né? Faraó põe José como governador do Egito. Aí depois José é preso. Depois José vai para uma cadeia. Depois lá Deus usa José. Né? Mas e a história está passando. José está passando por um caminho. Olha que José saiu da casa dele com uma idade de 17 anos. E está passando o tempo. E José está vivendo aquilo que Deus quer que ele vive para mais tarde ele toma frente de algo muito grande. Mas ele tinha que passar por esse caminho. Ele tinha que caminhar por esse caminho. E muitas vezes, irmão, a gente não quer caminhar no caminho que Deus nos tem colocado. Muitas vezes nós não queremos caminhar no caminho que Deus tem levantado para a gente caminhar. E por isso nós vemos um montão de homens na igreja doente espiritual, porque não vive o caminho que Deus quer que ele percorrer, aquilo que ele é doente espiritualmente. Ele vive doente na alma, porque ele não consegue enxergar aquilo que Deus tem traçado para ele. Mas aqui José não, José foi insistente, ele viveu tudo isso, irmão, uma situação difícil, desde quando ele foi vendido lá, mas ele continuou confiando no Deus dele, e Deus não abandonou José de modo nenhum, e tudo que José tocava, colocava os pés, botava a mão, tudo prosperava, e tudo tomava um rumo diferente. Aí Faraó mandou chamar José, e José conseguiu. Foi o único que interpretou o sonho de Faraó. Falou o que era o sonho, né? E o que Faraó fez, irmão, com José? E disse Faraó aos seus servos: acharia um homem como este, em quem haja Espírito de Deus? Irmão, José tinha um Espírito de Deus na vida dele. E nós não podemos perder esse Espírito de Deus que está em nossas vidas. Nós não podemos deixar esse Espírito de Deus se perder em nossas vidas. José venceu tudo porque José tinha esse Espírito de Deus na vida dele. Aquele homem conseguiu ver em José um homem diferente. E depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha o que Deus faz com ele. Tu vês, irmão? Tu vês, jovem? Tu vês, irmã? Tu vês, você está num caminho
Você acha que não tem solução para a tua vida. O teu caminho está ali diante de você. Você não consegue caminhar. Mas eu quero dizer para você, esse caminho que a gente colocou foi Deus. Que Ele te colocou, Ele vai te levantar. Ele vai te ajudar a passar. Ele vai estar contigo. Aleluia. É difícil, mas é contigo. Não desanima, meu irmão. Que lá no final, Deus vai restaurar. Deus vai te dar o que a pastora vive falando aqui constantemente. Vai te dar a tua dupla honra. Porque você não desanimou. Porque você não desanimou do caminho que Deus te colocou. A minha casa, a tua boca, se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Aleluia. O faraó falou para aquele jovem: somente no trono eu serei maior que tu. Mas ele vai governar tudinho. De um escravo se tornou governador de tudo. Aleluia. Sabe o que Deus quer fazer contigo, meu jovem? Minha jovem, meu irmão? Ele quer levantar você. Aleluia. Da mesma forma que levantou José. Ele não quer você como escravo, não. Um dia você já foi escravo. Mas Jesus morreu e morreu na cruz e te libertou dessa escravidão. E hoje você é salvo, liberto e transformado. E Ele quer você como governador, como presidente. Ele não quer você como um escravo, não. Ele não te levantou para você ficar chorando, não. Ele não te levantou para você ficar resmungando, não. Ele não te levantou para tu ficar... eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou conseguindo andar. Não, irmão. Tu consegue andar sim. Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Aleluia. Ele tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E fez vestir a roupa de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ele fez subir no segundo carro que tinha e chamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará mão. Irmão, imagine bem, quando chegou nesse final, como José se sentiu, irmão. Depois de tudo que ele passou, Deus fez ele como governador. E Deus trabalhou de uma forma tão especial com José, irmão. Veio uma seca grande. José fez um porão lá, mantimento. Todo o Egito tinha comida, mas lá tinha. E aquela família dele, que abandonou ele, aqueles irmãos dele, que tinha inveja dele, foi até ele. Como ele revelou lá no começo, que os irmãos dele iam se ajoelhar diante dele. Os irmãos teve que se ajoelhar diante deles. E quando José falou para os irmãos lá atrás, que os irmãos se curvavam diante deles, e os irmãos ficaram com raiva e com ciúme, lá no final da história, aconteceu. Os irmãos dele teve que ir lá. A palavra de Deus foi cumprida. Então a palavra de Deus tem que se cumprir na tua vida. Como cumpriu na vida de José, tem que se cumprir na tua vida. Você pode estar passando um momento difícil, mas lá na frente, você vai dar o grito de vitória. Vai dar o grito de vitória. Aqui, José teve dupla honra, meu irmão. Eu costumo falar que não teve dupla honra, não. José teve dupla honra, tripla honra, quatro honra. Ele teve tudo que possa imaginar. Porque o que ele viveu, Deus restituiu tudo na vida dele. Em dobro. Porque a palavra de Deus é assim, ela se cumpre em nossas vidas. Mas você tem que crer, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Jonas foi totalmente diferente. Totalmente diferente, irmão.
Jonas foi chamado por Deus para pregar arrependimento numa cidade chamada Nínive. Jonas, ele fugiu com medo. Jonas, ele não quis nem pensar, ele fugiu. E muitos de nós estamos fugindo daquilo que Deus tem em nossa vida na casa do Senhor. Deus não te salvou, Deus não te colocou dentro de uma igreja, Deus não colocou um anjo da igreja para estar sob a autoridade na tua vida. Não foi para tu ficar sentado no banco, ficar murmurando e reclamando, não. Porque quando o pastor te chamar e falar assim, Mateus, Deus quer que você faça isso, não é para você falar assim, essa não é vontade de Deus na minha vida, não. Porque ele é o anjo da igreja, é para Mateus fazer. Deus não chamou a irmã para que fique sentado no banco, não, irmão. Deus chamou a irmã para quando o pastor falar assim, irmã, eu preciso de você no departamento infantil. A irmã tem que estar disposto a estar no departamento infantil. Mas a irmã fica com medo. Mas não faz. Aqui, Jonas pagou um preço alto. Ele fez a obra, mas por causa do medo dele, ele deixou vidas em risco. Vida inocente em risco. E eu quero dizer para você, minha filha, na tua decisão, que você não decidir aquilo que Deus quer na tua vida, você muitas vezes está botando vidas de pessoas do teu lado em risco. Vida que você ama em risco. Porque você está falando não para Deus. Você está falando não para Deus. E esquece de fazer a vontade de Deus. Aí reclama a Deus, fala assim, Deus, por que está acontecendo com isso na minha família? Por que está acontecendo isso com minha filha? Por que está acontecendo isso com meu marido? Por que está acontecendo isso? Mas está dentro da igreja, está sentado no banco, o pastor está aqui falando assim, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. E você está, correndo da face de Deus, correndo da face do anjo da igreja, correndo da vontade de Deus. Mas não tem coragem de pegar no fardo e falar assim, eu quero, eu vou fazer, eu vou e Deus vai estar comigo, eu vou vencer. E eu quero dizer para você, meu irmão, um certo dia, o pastor me chamou na igreja e falou assim para mim, o diácono Elias, eu falei, o que é, pastor? Eu preciso que você faça um trabalho para mim. Trabalho, pastor. Eu preciso que você seja meu representante em toda a congregação da sede. Eu falei, pastor, eu sou um diácono. Como é que eu vou representar a sua pessoa dentro das congregações com pastor, presbítero e evangelista? Aí o pastor falou assim, não, eu quero que você faça esse trabalho para mim. Eu falei, pastor, então vou. Por onde o senhor quer que eu comece? Eu quero que você comece pela Zona Oeste. Eu falei, meu Deus, pastor, lá tem 2 pastores, 2 presbíteros e 2 evangelistas. Eu sou diácono. E como é que eu vou chegar lá, pastor? Eu vou me apresentar, falar que eu sou a tua pessoa. O senhor pediu para me fazer isso, 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 isso. Eles são maior do que a minha. Aí eu falei para ele, tá bom, pastor, eu faço. Mas o senhor vai fazer uma reunião na ceia com todos os dirigentes da igreja. Antes da ceia, e o senhor vai me apresentar que eu vou estar te representando todo final de semana numa igreja diferente e eu vou fazer o trabalho que o senhor pediu para mim fazer. Ele, tá bom. E o pastor trouxe, na ceia, o pastor trouxe todos os dirigentes das congregações. Era só 12 igrejas, irmão. E cada domingo eu tinha que estar numa. E quando o pastor fez isso, apresentou, eu vi resistência de duas pessoas, que eles não aceitavam por eu ser diácono. Eu tinha que conquistar essas 2 pessoas. E eu fiquei 10 anos fazendo isso dentro da igreja, irmão. E eu vou te falar uma coisa para você. Foi um ano que eu tive a maior alegria espiritual e o maior prazer de estar na casa de Deus. Eu saía daqui,
ia para a Zona Oeste. Tinha 2 favelas na Zona Oeste que era horrível. A gente tinha que descer do carro e sair tirando barreira. Mas eu não desanimei. Eu não corri daquilo que Deus tinha para mim. Eu concluí tudo aquilo que Deus me pediu para fazer, que o pastor pediu para me fazer durante esses anos todos. Eu fiz um círculo de amizade com os dirigentes, com os pastores. Eu conquistei todos os pastores para o meu lado. Viraram todos meus amigos. Quando eu chegava na congregação, eles, como pastor, eles passavam a igreja para mim. E eu retornava a igreja para eles. E eu comecei a trabalhar, irmão. Esses 10 anos que eu fiquei. Foi os 10 anos que eu tive mais bênção dentro da minha casa. Deus cuidava de tudo dentro da minha casa. E eu quero dizer para você, irmão, eu estava desempregado. Mas Deus nunca deixou faltar nada para mim. Está aqui minha família aqui, ó, de prova de... Eu fazia obra com amor. Eu saía daqui, ia para a Zona Oeste com amor. Eu convidava um jovem aceitou Jesus. Eu falei, Deus, providencia uma pessoa para me levar e trazer de carro. E 3 meses depois, um jovem aceitou Jesus. E hoje ele é evangelista da igreja. Aquele jovem aceitou Jesus. Eu falei assim, Deus, eu quero uma pessoa para me trabalhar comigo. E eu convidei aquele jovem para ir comigo, para trabalhar comigo. Ele aceitou. E aquele jovem ficou uns 10 anos comigo, indo para a Zona Oeste. Ia, voltava. E tinha domingo que eu tinha que estar no Dendê, tinha domingo que eu tinha que estar em Vila Janeiro, tinha domingo que eu tinha que estar em Tubiacanga, tinha domingo que eu tinha que estar em Nova Jéssica, tinha domingo que eu tinha que estar em Palmeiras, tinha domingo que eu tinha que estar lá em Palmares. E eu fiquei andando, irmão, 10 anos fazendo isso. Mas foi 10 anos. E eu quero dizer para você, eu não tive medo. Mas aqui, irmão, quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai até Nínive pregar, ele fugiu. Ele meteu o pé. Infelizmente, irmão, na igreja tem muitos, pastor convida para trabalhar na igreja, mete o pé. E mete o pé. Eu estou mentindo, pastor? E mete o pé. Aí depois vai para o gabinete do pastor. Pastora, está dando tudo errado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, pastora. Está acontecendo isso com meu filho, está acontecendo isso com meu marido. Mas quando recebeu o convite, não teve coragem de tomar a frente, falar, pastor, eis-me aqui. Pastor, estou aqui, pastor. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar no caminho que Deus trilhou para a minha vida. Aqui nós vemos, lá em Jonas. Vamos ler lá, irmão. Eu vou pedir Mateus para ler, Mateus. Jonas 1, de 1 ao 12. Pode ler, meu filho? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Viu o que acontece com Jonas, irmão? Aquele navio tinha muita carga. Por causa do medo de Jonas, foi lançado no mar a carga daquele navio. E o que eu falei aqui, que nós, quando tomamos decisões erradas na nossa vida, não decisões diante de Deus, na vontade de Deus, quando a gente toma decisões erradas, pessoas que estão perto da gente, muitas vezes perecem por causa de nossas decisões. O que Deus quis falar comigo através dessa passagem é como Deus faz. Deus chamou Jonas, Jonas ficou com medo, Jonas fugiu para o navio. Aqueles marinheiros jogaram a sorte, aquela sorte, para tu ver, a sorte caiu sobre a vida de Jonas lá. Jonas foi lançado no mar. E quando Jonas foi lançado no mar, a tempestade cessou. Meu irmão, não deixa a pessoa que tu ama, as pessoas que estão perto de você, perecer por tuas decisões. Mas que isso, pastor? Irmão, muitas vezes a minha decisão influi na vida das pessoas que eu mais amo. Mas não, acontece sim.
Sabe por causa de quê, irmão? Deus cuida de nossas famílias. Deus cuida de tudo que é nosso. Deus cuida de tudo que está em redor de nós. Mas quando Deus te chama para uma obra, fala não para Deus não. Nem foge. Irmão, quando eu li esses 3 personagens bíblicos, eu adoro falar da história bíblica desses homens. Tu vai ver que são histórias diferentes, em caminho diferente que Deus faz eles tomar, mas Deus honra quando eles tomam frente. Você vê que Jonas foi lançado no mar. Jonas só lembrou de orar a Deus quando ele foi engolido do grande peixe. Quando ele estava lá dentro do ventre daquele grande peixe, ele viu que não tinha mais solução para ele. Não tinha mais jeito para ele. O que Jonas fez? Abriu sua boca para quê? Falar com quem? Irmão, a tua solução, os teus problemas, as dificuldades que você tem, você só resolve quando você está determinado de falar com Deus. Quando você determina e começa a falar com Deus. Ali, Jonas lembrou. E começou a falar com Deus. E começou a falar com Deus. E o que Deus fez, irmão? Lançou ele longe do ventre daquele peixe. E jogou ele perto da beira da cidade. E ele foi até ali. Pregou o arrependimento. Que até o rei se arrependeu e fez até os animais, irmão. Até os animais entrou. Eu quero dizer para você, varoa, jovem, quando Deus dá você fazer algo na casa do Senhor, Deus fala conosco, irmão. Deus fala conosco. Você não tenha medo de fazer. Pastor Marcelo, pastora Márcia, Deus mandou eu fazer isso. E você vai ver como é que Deus vai honrar você e tudo que está em volta de você. Deus vai honrar você e tua família. Deus vai abrir porta, irmão, aonde não tem porta. Deus vai abrir janela onde não tem janela. Deus vai fazer coisa que você não vai conseguir entender. Mas Ele vai fazer. Porque você não ficou com medo. Mas quando tu tem medo, aqui a história eu podia contar o livro todinho de Jonas. Eu adoro falar de Jonas. E tu vê, irmão, depois de tudo isso que Deus fez com Jonas, tirou ele de dentro daquele peixe, lançou ele lá na beira da cidade. Ele foi lá, pregou, e ainda tornou, foi errado lá no final. Ainda tornou errado de novo. Não faça isso, irmão. Fica firme com Deus. Fica firme com Deus. Fica firme com Deus. Porque Ele é o Senhor de nossas vidas. E Ele é o que nos dá vitória. A minha vitória está na mão dEle. Eu tenho aprendido uma coisa que eu levo comigo e cada vez eu tenho me aperfeiçoado nisso. Deus não precisa de mim para nada. Mas eu preciso de Deus toda hora. Eu preciso de Deus para levantar. Eu preciso de Deus para ir trabalhar. Eu preciso de Deus para me conduzir até meu trabalho dentro da condução. Eu preciso de Deus para me trazer do meu trabalho para a minha casa. Eu preciso de Deus para comer. Eu preciso de Deus para tudo, irmão. Eu aprendi que eu sou um dependente de Deus. Deus não precisa de mim para nada. Ele me tira e me bota outro no meu lugar. Mas você precisa de Deus. Você precisa de Deus toda hora. Para respirar. Para falar. Para tudo. Somos dependentes de Deus. Irmão, hoje eu estava falando para um amigo. Tu já viu um viciado quando acorda? Um viciado quando acorda? Um viciado quando acorda no álcool, ele já pensa
no primeira coisa do café dele é tomar um copo de cachaça, porque ele é dependente daquilo. Um viciado de droga, quando acorda, ele quer logo fumar um cigarro de maconha, ou dar uma cheirada na coca. Mas nós, como filho de Deus, como servo de Deus, quando nós levantamos, irmão, nós agradecemos a Deus. Senhor, obrigado pela noite que eu tive. Obrigado pelo fôlego da vida que tu me deste. Obrigado porque eu levantei e vou sair para o meu trabalho. Obrigado porque minha família está toda aqui, junto aqui de mim, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu dependo de Ti para tudo. Senhor, eu dependo do Senhor para guardar minha filha, meu filho, meu esposo. Eu preciso do Senhor, Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E você tem dependido de Deus, irmão? Você tem colocado Deus como seu dependente? Ou você é dependente de Deus? Meu irmão, Deus não depende de você para nada, não. Agora, você depende de Deus para tudo na tua vida. Assim que Deus fez com Jonas, irmão. Deus podia ter botado outro homem ali no lugar de Jonas, mas Deus não quis colocar outra pessoa. Deus quis que Jonas vivesse aquilo, que Jonas traçasse aquele caminho, porque Deus tinha algo com Jonas. Ele queria Jonas. Era Jonas que precisava de Deus, não Deus precisava de Jonas. Mas Deus queria Jonas. Hoje, em dia, que tu está no teu trabalho, e o teu patrão fala assim: Sara, vai fazer isso aqui. Que Sara não for fazer, amanhã Sara está na rua. Não é assim, Sara? Mas Deus não. Deus mandou Jonas fazer. Jonas fugiu, mas Deus foi lá de novo, tirou Jonas dentro do ventre da baleia e botou lá e falou: Jonas, você vai fazer isso. Jonas foi lá, pregou arrependimento, e Jonas foi lá e conquistou toda aquela cidade, até o rei, até os animais. Mas Deus faz isso, mas o homem não. Deus faz, mas o homem não. O homem, quando você precisa dele, ele te joga fora. Por quê? Mas Deus, quando Ele tem algo contigo, Ele tem uma obra contigo, irmão, você pode errar, você pode vacilar, mas Ele vai te levantar. Ele vai te levantar e vai fazer você fazer aquela obra. Porque Ele é Deus. E Jonas fez, irmão. E Jonas pregou arrependimento naquela cidade. O povo se arrependeu. Por causa daquele arrependimento, irmão, Deus não destruiu aquela cidade. Por isso que eu falo, irmão, que a tua vida pode trazer arrependimento para muitos. A tua vida pode trazer arrependimento para muitos. Você tem que crer. Agora a gente vai lá para o outro personagem, para o último, para fechar. Eu adoro falar desses homens, porque esses homens foram os homens que me firmaram na igreja. Porque quando eles viveram a história dele, eu falei para Deus que eu também queria viver a minha história na casa do Senhor. E eles me permaneceram em pé o tempo todo dentro da igreja. Eu nunca me desviei por causa disso. Porque quando eu lia a Bíblia, eu estudava a Bíblia, eu me pegava esses personagens, eu falava para Deus, para mim mesmo: Senhor, eu quero viver a minha vida na tua casa. Eu quero viver a minha história na tua casa. E eu passei a viver, como eu falei, como diácono, eu tive que fazer isso para o pastor. E o pastor tinha maior confiança em mim, irmão. Eu era diácono, mas chegava na igreja, tinha um pastor de Palmares, que eu achava foi o mais difícil de todos. Mas quando eu saí de lá do Galeão, que eu vim para aqui ajudar a minha família, meu irmão, meu cunhado, ele falou para minha mãe: teu filho é uma maravilha, é uma benção. Eu conquistei aquele homem. Quando eu chegava na igreja, a igreja estava cheia. Ele passava a igreja para mim. Eu falei: não, pô,
coisa não, pode continuar. Não, Diácono, você é a pessoa do pastor aqui. Irmão, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. E foi um ano, irmão, minha esposa está aí, foi um ano de bênção na minha vida. Foi um ano que Deus restituiu muitas coisas na minha vida, irmão. E quando Deus me trouxe para cá, eu ainda estava desempregado. Aí Deus começou a mudar a história da minha vida. Deus começou a mudar a história da minha vida. Porque Ele tem um caminho para nós. Não importa o caminho que tu vai passar, Ele vai estar sempre contigo. Ele vai estar sempre contigo. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 11. Daniel, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11, 16, 17, 18 e 25. 11. Qualquer que não se postasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Como já falei, no começo, Nabucodonosor criou uma estátua, né, imensa, fez um decreto que todo o povo tinha que adorar aquela estátua. E Daniel e os colegas dele, temente a Deus, confiante no Deus que ele servia, né? Um Deus santo e poderoso, um Deus que ele conhecia, que ele sabia que ele adorasse aquele Deus, ele estava fugindo daquilo que foi ensinamento na vida dele. Ele não adorou. Aí o que aconteceu? Aqueles homens viram, foi até o rei, falou com o rei, né? O rei mandou chamar Daniel e seus dois amigos. Lá no versículo 16, e respondeu Sadraque, Meseque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto isto, não necessitamos de ter responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar nós, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo o rei que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos as imagens de ouro que levantaste. Olha, irmão, o que aquele jovem falou para o rei? A autoridade que eles tinham, a confiança que eles tinham no Deus que eles serviam. Eles não tiveram medo, eles enfrentaram as consequências. O que o rei mandou fazer? O rei ficou, ó, se tu for ler ali, o rei ficou bufando de raiva. O rei, né, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais, irmão. No versículo 17. No versículo 25. E tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. Isso foi o rei falando para os jovens que estavam dentro da fornalha. Eu quero dizer para você, irmão, vocês podem estar dentro de uma fornalha, mas que você verdadeiramente acreditar no Deus que tu serve, como esse jovem acreditou, meu amigo, a fornalha pode estar 1000 vezes, 100 vezes, mas ela não vai te queimar. Porque Deus é Deus, porque Ele vai estar contigo, que nem Ele teve com esses 3 jovens. Ele teve com esses 3 jovens. O rei viu um a mais. O rei viu um a mais, irmão. Mas eles não tiveram medo. Eles, em momento nenhum, eles se curvaram a um Deus que não é o Deus que eles servem. E quantos nessa época do ano está se curvando um Deus mundano lá fora? Irmão nosso está na frente de uma televisão vendo
a escola de samba, está na avenida, está na cidade, está em lugares e está se curvando ao Deus desse mundo, a um Deus que já tomou conta do mundo, que só veio a esse mundo para destruir a humanidade, para jogar o filho contra o pai contra o filho, jogar esposa contra esposo, destruir lá, destruturar lá. E esse Deus, você não pode se curvar, irmão. Você tem que se curvar diante do Deus que você serve. Foi o que aqueles jovens fizeram. Eles não se curvaram diante do Deus do rei, e nem daquela estátua que foi levantada ali. Eles tinham uma convicção do Deus que servia. Se você for ler a história, irmão, se você for ler a história, você vai ver, e tu vai ver que Deus faz. Deus, quando manda aqueles jovens sair de dentro daquela fornalha, depois ele prepara tudo, ele dá autoridade a Daniel. Você vai ver a história, como Deus dá dupla honra a Daniel, por não ter se curvado diante daquele Deus, daquela estátua. É isso que Deus quer de nossas vidas. Deus quer que você faça um caminho que Ele preparou para você, como eu li lá no começo. Deus quer que você trace aquele caminho e não foge daquele caminho como Jonas fugiu. Mas Deus quer que você dê continuidade e seja fiel como Daniel foi fiel com Deus. Daniel foi fiel o tempo todo. E Deus quer que tu passe naquele caminho que Ele construiu para você. Porque lá na frente a tua vitória é certa. Mas quando tu foge desse caminho, que nem lá na frente, como José fez, Deus traçou um caminho no meio. O Jonas fugiu daquele caminho que Deus trouxe para ele. Mas lá tu vai ver como Daniel faz. Daniel, ele rejeita o caminho que aquele rei prepara para eles, se curvar diante de uma estátua. Não, ele vai no caminho, aquele caminho que Deus construiu para ele. E eles recebem a vitória. É isso que Deus quer na tua vida nessa noite. Que você receba a tua vitória. Mas para você receber a tua vitória, irmão, vocês têm que estar no caminho que Deus tem levantado para você. E você sabe o caminho que Deus levantou para você, meu irmão? Começa a perguntar a Deus. Começa a perguntar a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Eu vou convidar a pastora Márcia para estar aqui, para estar pela igreja. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade, irmão. E espero que vocês entenderam o que Deus quis falar nessa noite. Eu não estava... Eu vou ser sincero para vocês, irmão. O meu genro preparou um sermão. E eu vou mostrar para vocês. Ele preparou um sermão para poder pregar aqui. Ele me deu o sermão dele. E eu pedi a ele, falei, tá, me dá aqui o sermão. Eu vou pegar. Eu falei assim, não, irmão. Eu não consegui pegar o sermão dele, porque é ele que vai pregar aqui. E a pastora ainda vai permitir que ele venha e pregue o sermão que Deus deu a ele. Porque, irmão, ele não está aqui, não é porque ele não quer, não. É porque ele tem que cuidar da esposa dele. E eu estou muito feliz porque ele tem cuidado da minha filha. Mas Deus preparou essa palavra hoje para vocês, irmão. Eu espero que vocês entendam que Deus quis dizer para você. Então, pastora Márcia. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, amém? Irmãos, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir do nosso chamado. A gente não pode desistir da nossa família, amém? A gente não pode desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus quer falar com a gente nessa noite. A gente tem que ter fé, como foi pregado na palavra de oferta. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Amém? E nós tivemos aqui essa noite 3 belos exemplos, né? De um jovem como José que foi firme, permaneceu firme. A gente teve o exemplo de Jonas, ele até desistiu, mas ali dentro do ventre daquele grande peixe, né? Ele teve a oportunidade de se arrepender e voltar atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de oportunidades.
Deus está sempre disposto a nos dar a oportunidade. E a gente vê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles jovens, né, diante de uma situação tão difícil. Você já imaginou, irmão? A palavra diz que a fornalha, ela foi 7 vezes mais aquecida, que quando os soldados foram lançar eles, também foram queimadas. Tamanha era a fúria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não importa quantas vezes Satanás pode aquecer a fornalha, mas Deus tem livramento para aquele que permanece fiel. Deus tem livramento para a tua casa. Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem livramento para a tua família. Deus só fala para você o seguinte nessa noite: fica firme, não desista, não retroceda, tenha fé, permaneça, siga em frente orando, siga em frente orando, siga em frente orando, porque Deus tem livramento para a tua vida. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme e o livra de todo mal. Você teme ao Senhor e Deus tem livramento para você, porque o Senhor enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem estava dentro da fornalha, irmãos, era o Senhor Jesus Cristo. Ele era o 4º homem da fornalha. Por isso eu declaro nessa noite: o 4º homem está com você. O 4º homem está com você. Está na tua vida, está na tua casa. O 4º homem está lá no hospital com teu pai. O 4º homem está lá guardando o teu filho dentro daquela cadeia. O 4º homem está ao teu lado para te livrar de todo mal. Sabe por quê, irmãos? Porque ele já venceu o maligno. Ele venceu na cruz com a sua morte e com a sua ressurreição para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Você crê nisso? Então fala assim: eu não vou desistir daquilo que é o chamado de Deus para minha vida. Eu não vou desistir do caminho que Deus traçou para a minha vida. Eu vou ser fiel como Josué. Eu vou ser firme como Daniel. E mesmo que venha sentimentos como de Jonas, eu vou me arrepender, vou orar, vou clamar ao Senhor, e Deus vai me colocar de novo no caminho certo e naquilo que Ele tem para a minha vida. Porque eu não vou ser daqueles que retrocedem para a perdição. Eu vou seguir em frente, olhar o alvo que é Jesus Cristo, porque muito Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Está ligado? Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Nós entramos em concordância. Levanta as tuas mãos bem alto. Vamos terminar essa noite agradecendo a Deus. Amém? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito, por estarmos aqui nesse lugar adorando ao Deus vivo e todo-poderoso. Você já imaginou? Se Jesus voltasse agora, você, ó. Oh, glória a Deus. Ó, meu povo lá embaixo, ó. Enquanto aquela multidão está adorando Belial, está adorando Baal, está adorando Mamon, o meu povo está ali se prostrando. Sabe por quê? Porque você é como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não se prostrou diante do príncipe desse século. O príncipe desse século, você não se prostrou diante dele, é por isso que você está aqui. Amém? Você está aqui adorando ao Senhor, porque
porque você não se prostrou. Amém? Senhor, muito obrigada, ó Deus. Muito obrigada por esse culto maravilhoso, pelo louvor, por cada oração, pelas crianças que te louvaram aqui, por essa palavra abençoada de oferta, por essa pregação maravilhosa, por cada um dos teus servos que aqui estão, Senhor, diante da tua presença, te adorando, prestando este culto da família a ti, Senhor. Guarde os nossos amados, guarde os nossos queridos, Senhor. Abençoe, ó Deus, e guarda o teu servo, Senhor, o Luiz que está trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus, guarde o meu filho Rafael, Senhor. Guarde todos aqueles que não estão aqui, Senhor. Proteja, envie os teus anjos, acampa os teus anjos ao redor dos nossos amados e dos nossos queridos. Abençoe e guarde a nossa família. Não nos deixe desistir, não nos deixe retroceder. Nos faça ser firmes e fiéis a ti na nossa caminhada, Senhor. Aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, o diabo não tem poder para roubar, Senhor. Não tem poder. Nós não vamos desistir. Nós vamos seguir em frente. Nós vamos avançar para o alvo, Senhor. Venha nos abençoar. Continue nos abençoando nesse dia abençoado de comunhão, Senhor. Leve os teus servos em paz. Guarde e os proteja no dia de amanhã, nesta noite. Em nome de Jesus, como igreja, Pai, como igreja eu abençoo esse país, esse estado, cada estado do Brasil, Pai. Senhor, nós repreendemos todos principados e potestades que atuam nessa nação, em cada estado, não tem poder, Senhor. Ceifa vidas, Senhor, liberta, traga de volta aqueles que são teus, que se perderam, Pai, em nome de Jesus. Proteja e guarde a cada um dos teus servos nessa terra, livrando de todo o mal, Senhor, e da fornalha, que o quarto homem esteja ao nosso redor, esteja ao nosso lado, nos livrando de todo o mal. Eu, como serva e ministra do Senhor Jesus, abençoo o teu povo nessa noite, debaixo dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.